Olá, caro aluno, um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Regis Garcia e nós vamos trabalhar juntos a disciplina de Planejamento Tributário. Esse é o nosso primeiro encontro, no qual nós trabalharemos com alguns conceitos muito relevantes relacionados a esse importante tema. Afinal, o imposto, o tributo, as taxas, as contribuições, todos esses elementos que nós vamos entender a que se referem fazem parte do cotidiano de nossas vidas e também das organizações. Vamos ver um resumo de nossa aula. Então, essa unidade ela tem como tema principal o Sistema Tributário Nacional. Nela, nós vamos discutir normas e princípios tributários. Também vamos falar sobre a conceituação de alguns tipos de tributos e também espécies de tributos. Conceituaremos o que é fato gerador e também os tipos de tributos classificados como diretos e indiretos. Essa é a síntese da nossa aula e ela se dá no contexto em que quem são os entes que tributam no Brasil? Então, nós vamos ter que conhecê-los para compreendermos a quem cabe o recolhimento de cada tipo de tributo. Como estão compostas as normas tributárias, que é o que regulamenta a instituição e o recolhimento dos tributos? A principal pergunta ou resposta nesse caso é como implementar um plano tributário, uma outra questão bastante importante e relevante que nós vamos procurar responder nesse contexto do planejamento tributário. E, claro, para sabermos qual é a melhor opção para a empresa em termos de tributação, é necessário que se conheça os regimes tributários disponíveis. Os entes tributantes, eles, claro, fazem o recolhimento do tributo cada um na sua instância, todavia, o maior beneficiário daquilo que a lei permite é o contribuinte, né? Então, o contribuinte, ele precisa responder a essas questões para que seja construído um plano tributário empresarial eficaz, que traga, de fato, benefícios para a entidade, benefícios para a organização. Vale sempre lembrarmos que quando nós falamos de planejamento tributário, nós estamos falando em artifícios previstos em lei e não em sonegação de tributos, tá certo? Planejamento tributário é uma economia de imposto dentro da lei. Planejamento e princípios tributários. Muito importante começarmos a discussão sobre planejamento tributário conhecendo alguns princípios que norteiam a instituição dos tributos, a forma como esses tributos são recolhidos, a forma como esses tributos são geridos pelos entes da federação. Então é muito importante nós sabermos os tipos de tributos, qual é a incidência dele em termos de fato gerador e quem está responsável por sua instituição e também por seu reconhecimento, ou seu recolhimento para os cofres públicos. Nós vamos conhecer alguns aspectos importantes relativos, portanto, aos princípios que sustentam juridicamente a criação e recolhimento desses tributos. Por isso, vamos conhecer alguns conceitos relevantes. Primeiro aspecto importante são as áreas de interesse quando nós falamos em planejamento tributário. Planejamento tributário, além, claro, da gestão comercial, da gestão financeira, da gestão administrativa, do próprio direito, né? Nós temos a economia, macroeconomia, preocupada com a questão dos tributos, uma vez que é por meio do recolhimento dos tributos que as entidades públicas elas geram receitas para manterem a máquina pública em funcionamento. Também é de interesse da contabilidade, porque cabe à contabilidade o registro e o controle das atividades organizacionais, sendo uma das principais atividades justamente a questão dos tributos. E o direito tributário, mais especificamente, porque
quando nós falamos em tributos, nós estamos falando de elementos que precisam ter um embasamento jurídico. Então, a questão do embasamento jurídico é muito importante nesse aspecto do tributo em si. Todo tributo só pode ser cobrado se ele estiver instituído por lei. Então, o direito está sempre cuidando desse aspecto relacionado aos tributos. Todos nós, não importa de qual área nós sejamos, precisamos pelo menos conhecer os principais tipos de tributos e qual é a sua incidência sobre a atividade das organizações. Afinal, a maior parte de nós, quando exercemos as nossas atividades profissionais, ou fazemos nas organizações, ou fazemos nas entidades que operam na área comercial, na área industrial, na área de prestação de serviços. É importante que nós saibamos, portanto, quais são os tributos que incidem em cada uma dessas atividades, tá certo? Por isso que nós vamos conhecer os tributos de forma geral, mas sempre tentando levar a vocês a principal incidência em termos de atividade empresarial. Vamos em frente. Alguns passos importantes para se efetuar o planejamento tributário precisam ser tomados. O primeiro, o processo inicial do planejamento se dá pela exata compreensão do sistema tributário vigente, ou seja, quando nós falamos em sistema tributário, nós estamos falando no conjunto de regras, de normas, de instituições, de processos que estão envolvidos com a arrecadação tributária, por meio dos organismos, né, de controle do Estado. Serão necessários, para que isso ocorra, né, o conhecimento de todo esse sistema tributário, a construção de um planejamento. Agora, quando nós falamos em construir um planejamento que esteja alinhado a esse sistema tributário, nós precisamos, claro, dominar os conceitos, né? Dominar os conteúdos relativos justamente a esse aspecto da atividade pública, que é recolher tributos. Primeiro, nós precisamos identificar qual é, portanto, a autoridade tributante. Qual é a autoridade responsável pela criação e recolhimento daquele tributo específico. Também é necessário identificar a competência tributária dessa autoridade, porque nós precisamos saber se aquele tributo específico que está sendo pago, ele está sendo corretamente cobrado por aquela determinada entidade. Identificar o tipo específico do tributo que está sendo cobrado e também os possíveis benefícios que o planejamento, por meio da utilização, claro, daquilo que a lei permite, que tipo de benefícios, né, esse planejamento vai trazer. E claro, o maior benefício que se busca quando se faz um planejamento tributário é o benefício da redução de tributos. Quando nós estamos, por exemplo, calculando o preço de venda de um produto que nós estamos vendendo, dentro desse preço de venda, dentro desse contexto de formação do preço de vendas, o tributo tem muita importância. Ele tem um peso muito significativo, principalmente, né, em um país como o Brasil, cuja carga tributária é relativamente alta. Por isso é importante sabermos todos esses aspectos, principalmente quando tratamos de colocar um preço que seja capaz de suprir os custos, de suprir as necessidades de gastos das organizações. Vamos ver mais um aspecto importante? Vejamos lá. Para que o tributo ele seja legalmente instituído e cobrado, alguns princípios tributários são fundamentais, quer sejam eles o da legalidade, que diz respeito à exigibilidade de lei que crie e que parametrize o tributo que está sendo criado. O princípio da anterioridade, não há possibilidade de você aplicar um tributo sobre fatos já ocorridos.
A isonomia, que é a cobrança igual, né? Tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais. A irretroatividade, que é justamente a lei atingir fatos ocorridos antes da criação do tributo. O não confisco, porque o tributo não pode significar perda de propriedade de tão alto que ele, de repente, possa ser. A liberdade de tráfego, o tributo também não pode impedir que as pessoas vão e vêm, né? O direito de ir e vir das pessoas não pode ser atrapalhado pelo tributo. E a não cumulatividade, que é a bitributação ou a tributação em mais de uma fase de comercialização do produto. Todos esses aspectos são princípios do direito relacionados ao tributo e, por isso, é muito importante que eles sejam respeitados nesse aspecto, principalmente no ato da instituição e da cobrança dos tributos. Hierarquia das leis e entidades tributárias. Nós sabemos que a lei máxima que rege o país é a Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal estão todas as demais leis. Existe a obrigatoriedade de que todas as leis, normas, regulamentos respeitem os princípios constitucionais, o que a Constituição determina. O guardião da Constituição no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Por isso, nenhum imposto pode ser criado, nenhum tributo pode ser criado em desacordo com o que a Constituição Federal determina. É muito importante, portanto, que nós conheçamos os principais aspectos que a Constituição Federal traz no que tange à tributação das organizações e das pessoas. Vamos em frente. Primeiramente, vamos conhecer aqui a hierarquia das leis, começando pela Constituição Federal, como a lei máxima, né, do país. Ela determina, basicamente, todas as regras básicas, estruturais, que deverão ser respeitadas pelas demais leis. Abaixo da Constituição Federal estão as normas complementares à Constituição. As normas complementares, elas aditam, né, algumas questões que precisam de maior detalhamento em relação ao que a Constituição Federal traz. São chamadas também de leis complementares. E abaixo das leis complementares tem as leis ordinárias, que são criadas, sugeridas e aprovadas pelas respectivas assembleias legislativas. Os atos regulamentadores e opinativos mais comuns, que também fazem parte dessa hierarquia. Como vocês podem ver, os atos reguladores, eles servem para se conseguir um maior detalhamento ainda daquilo que a Constituição permite em termos de criação de tributo. Então, a Constituição ela autoriza, por exemplo, a União a criar o imposto de renda ou o imposto sobre a renda. Mas o que regulamenta esse tributo vai ser o regulamento do imposto de renda, que anualmente é revisado e publicado no Diário Oficial. Por quê? Porque o detalhamento de todo o processo que envolve o imposto é feito, claro, por um instrumento normativo regulamentador, né? No caso, o regulamento do imposto de renda é um desses instrumentos. Vamos em frente, vejamos lá. A instituição de tributos está prevista, portanto, na Constituição Federal, em especial nos artigos entre 153 e 156. A Constituição Federal, no que tange à instituição dos tributos, estabelece quais os tributos que poderão ser instituídos pelos entes da federação. Os entes da federação, nós temos a União, os estados e os municípios. O que esses entes da federação poderão
fazer em termos de instituição de tributos. Vejam que a Constituição Federal é que determina, outorga esse poder aos municípios, aos estados e à própria União no que tange a instituição de tributos, cada um dentro da sua própria competência. Vamos conhecer esses artigos, vejamos lá. O artigo 153 diz respeito à instituição de impostos da União. A União representa, está representada pelo governo federal, então é no nível federal, que está acima dos estados, que são instituídos os seguintes impostos. A importação e exportação, ou seja, os impostos incidentes sobre essas duas atividades, o II e o IE, o II, imposto de importação, e o IE, imposto de exportação. Também o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, o IR, conhecido como IR, imposto sobre a renda. Também o IPI, imposto sobre produtos industrializados, este no caso exclusivo de indústrias, o mais direcionado às indústrias, e a propriedade territorial rural, entre outros. Já no caso dos estados, então nós temos a instituição de impostos, ainda da União, antes dos estados, nós temos os impostos que não estejam previstos no artigo 153, que poderão ser criados mediante lei complementar. Bem, aí sim, dos estados eles podem instituir o imposto sobre transmissão, causa, mortes e doação, o ICMS e o IPVA, imposto sobre veículos, propriedade de veículos automotores. E por último, o município, o imposto predial territorial urbano, o IPTU, o ISS, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, e a transmissão inter vivos, que é a transmissão, a transferência de bens imóveis, que também está a cargo dos municípios. São esses os principais tributos, não são os únicos, mas são os principais tributos que são cobrados, instituídos e cobrados por cada uma dessas esferas, o ente da federação municipal, o estadual e o federal, representado aí pela União. Cada um deles só pode instituir e cobrar esses tributos que estejam autorizados pela Constituição Federal. Por isso que existe o princípio da legalidade. Nenhum tributo é criado ou cobrado sem uma base legal. Aspectos tributários. Quais os principais aspectos tributários envolvidos no que se refere às operações organizacionais? Nós estamos falando do comércio, nós estamos falando da indústria, nós estamos falando da prestação de serviços. Todas essas atividades acabam demandando o recolhimento de tributos, porque é o movimento econômico gerado por essas entidades que faz com que o Estado ele se mantenha, ele se desenvolva, ele realize as suas operações. Por isso, é muito importante que nós saibamos sempre quais são os tributos, de que forma eles são cobrados e para que eles são cobrados. Nós vamos conhecer alguns aspectos importantes sobre os tributos, falando justamente dos aspectos tributários de cada um deles. Vamos em frente, vejamos lá. Primeiramente, definiremos o que são tributos. Em que momento cada um dos entes da federação ele gerará algum impacto tributário sobre as operações de uma empresa? Então, uma pergunta muito importante que se faz, principalmente quando nós estamos falando da criação, de uma entidade. Então, em que momento, por exemplo, o município passa a ter o impacto de cobrança de tributos sobre uma empresa? Que momento o Estado também o faz? E a União, em que momento ela passa também a ter direito ao recolhimento de tributo da operação empresarial?
Então, os tributos, eles são basicamente de duas formas, né? Ou eles são vinculados ou não vinculados. Os tributos, de forma geral, eles estão vinculados a algum tipo de contraprestação pelo ente arrecadador. Não necessariamente eles estão vinculados a uma prestação específica de serviços, né? Por exemplo, quando a gente fala de uma taxa cobrada, aí sim, nós estamos falando de um valor que é pago por um serviço específico. Mas quando nós recolhemos um imposto, né, um imposto sobre a renda, ele está vinculado ao quê? Né? Ele está vinculado à máquina pública, ao movimento, à manutenção do caixa da máquina pública, mas não especificamente sobre um determinado serviço que o poder público irá devolver para aqueles que fazem a contribuição, que fazem o recolhimento desses tributos. Então, por isso, nós precisamos conhecer as diferenças entre os entes da federação no que diz respeito à vinculação ou não dos seus tributos, né? Então, o ICMS, no caso do Estado, o ISS, no caso do município, o Imposto de Renda, no caso da União. Qual é a vinculação ou não desses elementos? Vamos conhecer, vejamos lá. Então, primeiramente, nós vamos conhecer os impostos. Os impostos, eles representam tributos. Então, todos os impostos são tributos. Tributos é o nome genérico que nós damos para 3 tipos de valores arrecadados pelas entidades públicas: o imposto, a contribuição e a taxa de contribuição de melhoria. Então, o imposto, ele é recolhido e tem como fato gerador uma situação independentemente da atividade específica do contribuinte. Então, não é porque a empresa ela é uma empresa comercial que ela não irá pagar imposto de renda, por exemplo, né? Então, nós temos que avaliar cada tipo de imposto e para saber quando ele se aplica ou não. Mas o imposto ele é cobrado, basicamente, de todos os contribuintes, ressalvadas as competências tributárias, né? Ele é regulado pelo Código Tributário Nacional, conhecido como CTN, e, em especial, os artigos 16 ao 76, então são basicamente 61 artigos, né, que tratam desse tipo de tributos, impostos. E ele é um tributo não vinculado. Essa questão de não vinculação tem a ver com a não exigibilidade de uma contraprestação específica pela entidade pública a partir do recolhimento do imposto, portanto. Isso já não acontece com outros tipos de tributos, e é isso que nós conheceremos agora. As taxas. As taxas são valores a serem pagos ao ente tributante, município, estado e União, em razão de uma prestação de serviço específica ou de exercício regular do poder de polícia. O poder de polícia das entidades públicas representa a capacidade ou a outorga de poder que se dá para a fiscalização, né? Então, o Código Tributário Nacional, que também trata das taxas, e aí o artigo 77 até o artigo 80. E no caso das taxas, como existe uma contraprestação específica, né? Você paga a taxa para obter especificamente um tipo de benefício. Então, nesse caso, você tem aí um tributo vinculado. E o último, né, a contribuição de melhoria, vejamos lá, que também é um tributo. Elas representam, contribuições de melhoria, elas representam, né, valores e cobranças instituídas pela União, estados, Distrito Federal e municípios, quando há necessidade de custear obras que geram valorização nos imóveis. Ela é tratada no artigo 81 e 82 do Código Tributário Nacional e, como está vinculado a uma valorização, ela é vinculada, né? A taxa de contribuição de melhoria, portanto, é vinculada. Tá ok? Então, essas são as características
dos tributos. O caso da empresa Tudo Certo. Nós vamos agora colocar em prática alguns dos conhecimentos que nós aprendemos até aqui e nós vamos entender o caso da empresa Tudo Certo para ajudá-la em alguns aspectos envolvendo, claro, a sua área tributária. Vamos conhecer o caso da empresa. Então, nossa situação problema 1, ela envolve a empresa Tudo Certo Limitada, que durante o seu processo de constituição, ela definiu que o seu foco principal, a sua atividade principal é a produção e comercialização de brinquedos de última geração. Brinquedos que sejam revolucionários no mercado. A organização ela conta com um aparato estrutural e tecnológico cujo investimento inicial foi de 40 milhões de reais e possui um quadro inicial de 80 funcionários, entre fábrica e administração. É com este caso, neste cenário, que nós vamos contribuir com o nosso conhecimento sobre o planejamento tributário e ajudar a empresa a responder algumas dúvidas, ajudá-la a resolver alguns problemas. Vamos ver quais são os questionamentos envolvidos nessa situação problema. Na fase pós-operacional, ou seja, quando a empresa já está em funcionamento, haverá, claro, a tributação sobre a sua atividade. Isso é comum, qualquer empresa, quando inicia a sua atividade, passa a ser tributada. O senhor Junqueira, que é o proprietário da empresa, ele viu a necessidade de identificar alguns aspectos, até mesmo para que ele saiba o que fazer, quando fazer, para evitar problemas relacionados à área fiscal. E ele fez, portanto, algumas perguntas. Quais são as autoridades tributantes? Quais são as competências destas autoridades em relação à legislação do tributo que a empresa Tudo Certo pagará? Quais são os tributos que incidirão sobre a atividade da empresa Tudo Certo? Então, essas três questões, essas três dúvidas que o senhor Junqueira tem, precisam ser sanadas, precisam ser resolvidas a fim de que ele consiga ter um pouco mais de tranquilidade na sua área fiscal. Qual é o seu desafio? Vejamos lá. O setor contábil, neste caso, ele é acionado para atender a esta demanda. Então, o setor contábil é acionado para atender essa demanda. Você, como membro dessa equipe, vai auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos, tá certo? No desenvolvimento dos trabalhos, principalmente dos trabalhos técnicos sobre a identificação dos entes tributantes, aos quais a empresa Tudo Certo deverá se relacionar ao longo de suas atividades operacionais. Vejam, a partir do momento que a empresa está em operação, a partir do momento que a empresa inicia suas atividades, ela passa a ter justamente um relacionamento fiscal com as entidades tributantes. E claro, a partir desse relacionamento, nós precisamos compreender quais são os entes que estarão cobrando tributos e porquê da empresa, para que ela possa fazer o seu planejamento tributário de forma adequada, de forma satisfatória. Como resolver a situação problema? Respondendo, claro, às questões levantadas pelo senhor Junqueira. Vamos ver que tipo de informação nós daríamos a ele. Primeiramente, como a empresa ela está em operação, haverá a cobrança do imposto sobre o terreno. O imposto sobre propriedade no caso de propriedade territorial urbana, o IPTU,
que é de origem municipal, ok? Então, municipal é o primeiro contato que ele terá. Depois, haverá também as taxas de abertura da empresa. Algumas taxas são relativas, por exemplo, ao alvará de funcionamento, também de ordem municipal, nível municipal. Mas existe ainda algumas taxas nos cartórios, né? Cartórios, na junta comercial, que precisam ser pagas. Outra entidade com a qual a empresa se relacionará. O imposto sobre atividade comercial, no caso o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é um exemplo de tributo que a empresa pagará. E claro que no nível federal, a partir do momento que a empresa está em funcionamento e obtém lucro, ela também pagará o imposto sobre a renda. As pessoas que geram lucro, geram resultado, pagam imposto sobre a renda, inclusive as pessoas físicas, né? Por meio do recolhimento das suas contribuições do imposto retido na fonte. Então essa é a forma, né, de você orientar adequadamente o seu Junqueira, dizendo quais tributos e em que esfera da administração, a qual esfera da administração ele se refere. Vamos em frente. A segunda situação, problema, envolvida aqui nessa etapa, né, de colocar em prática os conhecimentos que nós obtivemos, diz respeito ao fato de que a diretoria financeira, por meio do setor contábil responsável por dar continuidade aos estudos, neste caso, o que está sendo feito é a construção do planejamento tributário, tá certo? Ela identificou quais eram os entes tributantes com os quais a empresa Tudo Certo deverá se relacionar ao longo das suas atividades operacionais. Então, como nós vimos na situação problema 1, alguns tributos iniciais e relacionamentos iniciais já se dão, a partir do momento que a empresa ela está em processo de ser constituída, e a partir da sua operação, ela passa a ter outras responsabilidades e a lidar com outras entidades. E é isso que nós veremos agora. Vamos lá. O seu desafio nessa segunda atividade está relacionado ao aprofundamento, né, do conhecimento sobre os tipos e espécies dos tributos, porque se nós não soubermos quais são os tributos, qual é a espécie do tributo, nós não saberemos também quem está responsável por seu recolhimento, tá certo? E, claro, entender em que momento cada um destes tributos terá impacto e buscar a base conceitual sobre a vinculação ou não desses tributos. Então, saber se eles são vinculados ou não passa a ser também um desafio para você que está contribuindo com o setor de planejamento tributário da empresa. Como resolvermos essa situação? Vejamos lá. Primeiro, é necessário analisar quais são as atividades da empresa e quais são as atividades passíveis de tributação, de acordo com a legislação. A empresa, no caso, é uma empresa que vai comercializar brinquedos. Então, está passível do recolhimento do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o PIS, COFINS, que são impostos federais, tá certo? Não será tributada pelo ISS por não envolver serviço. Também deverá identificar os elementos que serão tributados em razão das atividades que a empresa está executando. O elemento é o objeto específico, né? Então, o brinquedo em si pode ter uma legislação específica. Identificar o tipo de tributo incidente e a natureza, se ele é vinculado ou não. Então, os impostos não são vinculados, as taxas e as contribuições de melhorias são vinculadas, tá certo? Então esses são os esclarecimentos que você faria ao senhor Junqueira, apoiando aí o processo de planejamento tributário. Nós chegamos agora ao momento de responder às suas dúvidas.
É o momento de resposta às suas dúvidas. Nós vamos dar um tempo, claro, para que você organize as suas dúvidas, nos envie e nós voltaremos fazendo os comentários e esclarecimentos sobre elas. Até já! Muito bem. Uma das perguntas, né, que mais participou ali do chat foi a questão do PIS e COFINS. Obrigado aí pelo Paulo da Bahia, né, que fez a pergunta especificamente, que quer saber o seguinte: o PIS e COFINS, quando ele é cobrado? O PIS e COFINS é um imposto federal que incide sobre o faturamento das empresas. Então ele sempre é cobrado sobre o que as empresas faturam. Combinado? Então vamos em frente. Como nós sabemos, a tributação se dá de acordo com os entes da federação, ou seja, alguns tributos são cobrados pelo município, outros tributos são cobrados pelo estado e outros tributos são cobrados pela União. Vamos conhecer os principais em cada uma dessas esferas. Vejamos lá. Do âmbito federal, como vocês podem ver, o imposto de renda, pessoa jurídica, é um dos tributos. A contribuição social sobre o lucro líquido e o PIS, Programa de Integração Social, que
ele é cobrado sobre o faturamento. Como nós podemos compreender, ó, o imposto de renda federal, contribuição social sobre o lucro líquido federal e o PIS e COFINS. O PIS é Programa de Integração Social e a COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. Todos eles envolvem comércio, indústria, prestação de serviços. É interessante nós observarmos que quando nós falamos de impostos federais, como fica claro aí pelos exemplos que nós demos, né? O imposto sobre a renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS e a COFINS, eles incidem sobre todas as empresas que operam no país ou empresas que, de repente, operam em outros países, mas que exportam, né, a partir do Brasil, por exemplo. Elas serão também tributadas por esses impostos federais. A contribuição social sobre o lucro líquido, como o próprio nome sugere, é uma contribuição. Ela está vinculada a uma contraprestação voltada para as questões sociais, para o retorno que a União deve dar em termos de garantia do bem-estar social. O mesmo ocorre com a COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. É um tributo que tem relação com a Previdência, que tem relação com a questão da saúde pública, né? E o PIS, Programa de Integração Social, é uma outra contribuição que está relacionada também à questão social. Já o imposto de renda, ele é um imposto que vai ser recolhido pela União e que, nesse caso, vai para o cofre público, né? E a União não necessariamente, né, vai especificar no que ele está retornando. Ele está retornando pelo funcionamento da máquina pública, de forma geral, porque ele não é vinculado. Essa é a diferença entre um tributo que é vinculado de um tributo que não é vinculado. Vamos em frente. Vejamos agora, no âmbito federal ainda, o Imposto sobre Produtos Industrializados. No caso, o IPI, como o próprio nome sugere, né, o P aqui é de produtos e o I de industrializados, ele incidirá sobre especificamente o ramo industrial, né? Então, o IPI, ele basicamente é tributado sobre o ramo industrial. No caso, quando nós falamos que o IPI ele é tributado, no caso das indústrias, nós não podemos nos esquecer que, além do IPI, as indústrias pagarão também o ICMS, porque elas circulam, né, seus produtos, o PIS e a COFINS, porque elas faturam, e o Imposto de Renda e Contribuição Social, porque elas obtêm lucro, tá certo? Então, esses tributos todos incidirão sobre a atividade industrial. Se a empresa é do comércio, ela não terá o IPI, mas ela terá o ICMS, o PIS, COFINS, o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o lucro líquido, tá ok? Vamos conhecer mais tributos? Vejamos lá. No âmbito estadual, então estadual vem de estado, né? Quais são os tributos que são cobrados aí pelos estados e Distrito Federal? Primeiro, e o mais importante, é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, conhecido como ICMS. O ramo de atividade sobre o qual incide esse tipo de tributo é o comércio e também a indústria. Mas daí nós podemos questionar, mas e o S de serviço, né? Como fica essa questão do S de serviço? Na verdade, o que acontece é que no Brasil, basicamente 2 serviços, eles são tributados pelo ICMS, né? É o de telecomunicações e energia. Então, a gente pode resumir aqui como energia e telecomunicações. E o outro serviço é o de transporte.
por isso que o ICMS, né, esse S, ele deriva basicamente desses 3 tipos de serviços. Mas, de forma geral, ele atinge, né, as empresas de comércio e de prestação, industrial. Já no caso do município, aí sim, nós temos o impacto do ISS sobre as empresas de serviço. Vejamos lá. Então, no âmbito municipal, nós temos o ISS. O ISS, ele também pode ser conhecido como ISS-QN. Esse QN, que vem depois do ISS, diz respeito a qualquer natureza. Então, bastou ser serviço, ele passa a ser tributado, né, pelo ISS-QN. Ocorreu um serviço, então ocorreu um fato gerador do ISS. Ele envolve os ramos de atividade basicamente de prestação de serviços. Então, basicamente, qualquer serviço que seja prestado por uma empresa é tributado pelo ISS. Nós devemos lembrar, mais uma vez, que no caso dos serviços de telecomunicações, de transporte, do serviço, no caso de energia, além do ICMS, né, nós temos os demais tributos federais. Então, incide o ICMS, que é um tributo estadual, mas incide também, nesse caso, desses tipos de serviços, o PIS, COFINS e o Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro líquido. Vejam que no caso do ISS municipal, também as prestadoras de serviços pagam para o município o ISS, mas elas vão pagar para o Estado, se for o caso, né, o IPVA, que é sobre propriedade de veículos automotores. Ela irá pagar para o governo federal o PIS e COFINS sobre o seu faturamento, e ela irá pagar sobre a sua renda, sobre o seu lucro, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Basicamente, a atividade principal é o que determina, né, se a contribuição ela é municipal, se ela é estadual. Sendo municipal, devido à prestação de serviços, envolve o ISS, sendo estadual, devido a ser um comércio ou indústria, envolve o ICMS. Todos são recolhidos por essas entidades e lembrando que o imposto é não vinculado, enquanto que as contribuições e as taxas e a contribuição de melhorias são vinculadas, ou seja, o governo que eu digo é o poder público, ele precisa devolver especificamente aquilo que está estabelecido na lei que criou aquela contribuição, tá ok? Então essas são as características principais dos tributos do município, estado e União. Fato gerador e hipóteses de incidência. Quando nós falamos que um tributo ele será cobrado, ele incidirá sobre uma determinada atividade, nós estamos falando que ocorreu um fato que fez com que o tributo passasse a ser cobrado. O nome que nós damos a isso é de fato gerador. É o fato que gerou aquele determinado valor de tributo que será pago pela entidade. A hipótese de incidência são as condições em que o tributo passa a ser cobrado. Nós vamos conhecer tanto as questões do fato gerador como das hipóteses de incidência. Vejamos lá. Fatos geradores. Nós podemos usar a abreviação FG. Eles se dizem respeito, né, a quais são os fenômenos que geram a cobrança do tributo. Então, quando nós falamos de fatos geradores, nós precisamos identificar quais são, certo? Que faz com que os tributos eles se tornem necessários. Neste caso, é importante saber por quê? Porque a partir do momento que a empresa ela executa um fato gerador, ela vai ativar, né, a cobrança do tributo, que, claro, tem influência direta sobre a carga tributária, no caso que a empresa irá pagar. Claro que a influência sobre a carga tributária,
ela deve estar embutida, né? Quanto maior a influência da carga tributária, mais considerado no preço, no valor do serviço, da mercadoria ou do produto, deve estar o tributo. Mas o que ocorre geralmente é que com altas cargas tributárias, quando nós temos um impacto muito grande dos tributos, muitos produtos perdem a sua viabilidade mercadológica, porque o consumidor ele não percebe todo aquele valor que está sendo cobrado dele, né, por meio do preço, ele não percebe o valor, o benefício que esse bem está dando para ele na mesma medida. Isso faz muitas vezes com que o produto saia do mercado, até mesmo por uma alta taxação. Esse cuidado tem que se ter, mas é por meio do planejamento tributário que nós evitamos que isso ocorra. O planejamento tributário ele irá evitar, em muitos casos, que haja essa sobretaxa, que haja essa cobrança desleal do tributo sobre o produto que está sendo comercializado. Sempre dentro da legislação, sempre respeitando as normas legais e tributárias. Vejamos lá. Segundo o Alexandre 2014, o fato gerador ele representa um ponto central do direito tributário. Como o direito tributário ele trata dos tributos, tanto da criação como das normativas de recolhimento e aplicação desses tributos, então, quando nós falamos do fato que gera a cobrança do tributo, claro que ele terá posição central nas discussões dessa área do direito. É a partir do fato gerador que há a obrigação de se pagar um determinado tributo. Se não ocorreu o fato gerador, não há a obrigação de se pagar o tributo. Havendo a ocorrência do fato gerador, sendo que esse fato gerador deve estar muito bem detalhado na lei, então passo a ser devedor daquele tributo. O que mais é importante vejamos lá. É preciso avaliar em que momento, esse é o aspecto temporal do tributo, a cobrança ela é devida. Qual é a sua base? Esse é o aspecto de valor, de mensuração do tributo, para o seu cálculo, ou seja, a base de cálculo. E qual é a alíquota, que também tem relação com o valor, prevista nas regras tributárias. Então nós temos o fato gerador, nós temos a base de cálculo, nós temos a alíquota do tributo que será aplicado sobre aquele determinado fato. O que mais é importante sabermos quando falamos aí de fatos geradores e hipóteses de incidência? Vejamos lá. A obrigação principal e a acessória. Quando nós falamos de tributo, nós temos basicamente a obrigação principal como sendo o ato de se pagar, de se recolher o tributo. Isso é o principal. Enquanto que o acessório são as prestações de contas, relatórios, fornecimento de informações que são feitos perante as entidades reguladoras, as entidades tributantes. Como essas entidades elas possuem poder de polícia, elas podem exigir que nós, contribuintes, façamos uma declaração para que ela possa fiscalizar, conferir, checar se os tributos que foram pagos estão de acordo com as atividades que foram desempenhadas, seja pela pessoa física, seja pela pessoa jurídica. Vamos lá. A obrigação acessória se refere à obrigação de prestação de contas, né? Então, prestações de contas podem ser positivas, eu devo, ou negativas, eu não devo. Isso perante o fisco. Enquanto que as situações de ocorrência do fato gerador, elas podem se dar a partir desses dois aspectos. A situação de fato, que é a evidenciação do fato gerador, ou seja, o fato que gerou o tributo, e a situação jurídica, que é a evidenciação desse fato gerador desde o momento em que se verifique que se completou aquele evento definido em lei. O CTN, Código Tributário Nacional, no artigo 116, trata especificamente dessa questão
do fato gerador. Por que é tão importante, né, nós discutirmos o fato gerador? Claro que é importante porque se o imposto não existe ou se ele não pode ser cobrado se não ocorrer o fato gerador, então eu definir claramente em lei é fundamental e conhecer justamente o que é esse fato gerador passa a ser mais fundamental ainda. Vejamos lá. Matriz de hipótese de incidência, então nós temos o aspecto material do fato gerador ou da hipótese de incidência, que é a coisa, né? Alguma coisa que faz o imposto ser cobrado. Em algum lugar, que é o aspecto espacial, e quando, que é o aspecto temporal. Esses três aspectos, eles completam aí a matriz de incidência. Um exemplo aqui no caso do ICMS, então material, alguma coisa que foi comprada, adquirida, em algum lugar e quando ocorreu. Então a previsão de cobrança do ICMS no estado, no município onde ocorreu e dentro de um determinado período, né? No próprio mês ou no mês subsequente ao que ocorreu a operação. Vejamos lá. Análise da situação tributária. Então nós temos mais dois aspectos. O aspecto pessoal, porque envolve pessoas, e o aspecto quantitativo, porque envolve valores, os valores que serão cobrados. No aspecto pessoal, o objetivo é identificar quem deve, que é chamado de sujeito ativo, quem cobra, que é chamado de sujeito ativo, e quem deve, que é chamado de sujeito passivo. O sujeito ativo, no caso, é o ente da federação, né, que cobra o tributo, e o passivo são todos os contribuintes. E por último, nós temos também que lembrar do aspecto quantitativo. O aspecto quantitativo diz respeito ao valor, né? Quanto será cobrado pelo tributo. E como referência para o cálculo do tributo, sempre haverá a base de cálculo e a alíquota que será cobrado naquele caso específico. Quando nós falamos de cobrança tributária, quando nós falamos de que um determinado ente da federação, seja ele o município, seja ele o estado, seja ele a União, está cobrando determinado produto, determinado imposto sobre o produto que está sendo comercializado, é porque alguns aspectos legais foram cumpridos. O primeiro é o aspecto relativo ao fato gerador. A lei diz que o fato gerador do ICMS é a circulação de mercadoria. Então, se houve circulação de mercadoria por ocasião de uma comercialização, por exemplo, ocorreu o fato gerador. E se ocorreu o fato gerador, a legislação também determina qual é a base de cálculo e também estabelecerá qual é a alíquota a ser aplicada sobre essa base de cálculo. Uma vez cumpridas essas etapas, uma vez cumpridas as hipóteses de incidência, seja determinando em que local, determinando em que data, e determinando quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, e também o aspecto quantitativo, que é o valor, então nós estamos cumprindo aquilo que a legislação determinou para que se viabilizasse a cobrança daquele tributo. Qualquer problema que haja em um desses elementos é passível de questionamento jurídico. Vamos em frente. Classificação dos tributos. Classificação dos tributos pode ocorrer de acordo com a espécie e de acordo com a definição do tributo. Quando a empresa está em pleno funcionamento, as obrigações fiscais passam a surgir. Eis aí a importância do planejamento tributário. Como você pode ver, quando nós falamos de espécie, nós estamos falando de tipo de tributo, né? E definição é o quê? Qual é o tributo que está sendo cobrado? Conhecer esses aspectos, né, obter o conhecimento desses aspectos, é uma função primordial do planejamento tributário. É importante classificá-los a partir do momento que nós conhecemos esses tributos.
E de acordo com a classificação dos mesmos, é que nós podemos saber se cabe ou não questionamentos jurídicos, se a empresa pode mudar uma determinada atividade em prol de ter uma alíquota diferenciada ou mudar o seu regime tributário em prol de ter uma forma de tributação diferenciada. Mas para isso, conhecer os tributos de forma profunda é necessário. Vamos em frente. Primeiro, vamos conhecer em relação à espécie, as classificações dos tributos. Os tributos podem ser federais, os tributos podem ser estaduais e os tributos podem ser municipais. Quanto à competência impositiva, ou seja, quem impõe, quem cobra, quem institui, né, esses tributos. No caso dos federais, são privativos da União o imposto de renda, o IPI, o imposto de importação, imposto de exportação. São privativos do Estado e do Distrito Federal, o ICMS, e o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. São privativos do município e também do Distrito Federal a cobrança do IPTU, do ITBI e do ISS. O IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, e o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, no caso dos municípios. Cada competência diz respeito a determinados tributos, por isso a classificação torna-se tão importante. Vejamos mais. Quanto ao exercício da competência, eles podem ser privativos, eles podem ser comuns ou eles podem ser residuais. Privativos dizem respeito à competência de criação, a criação, né, ela passa a ser competência exclusiva daquele determinado ente, município, Estado ou União. Os comuns são comuns à criação de competência de todos os entes, então o município, Estados e União podem criar e cobrar. E os residuais, a criação é de competência apenas da União. Residual é quando, né, não há previsão em nenhuma outra situação de cobrança, então a União é a única que pode instituir a cobrança desses impostos residuais. Os privativos são os impostos, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Os comuns são taxas, contribuições de melhoria. Os residuais são novos impostos, né, que serão cobrados para financiar projetos específicos, como a Previdência Social. Quanto à finalidade, eles podem ser fiscais, extrafiscais ou parafiscais. Os fiscais têm definição arrecadatória. Os extrafiscais, eles são interativos, justamente regulam a importação, exportação, a produção, a área financeira, né, combustíveis, o imposto territorial rural. E os parafiscais são específicos, Seguridade Social, conselhos de classe, etc. Né? Cada tributo tem a sua própria finalidade. Quanto às bases econômicas, sobre o comércio exterior, o imposto de importação e exportação, sobre o patrimônio e a renda, o ITR, IPTU, IPVA, IR, e os residuais, como ICMS, ISS, IPI, IOF, que são criados, instituídos aí pela União. Essas classificações, portanto, são importantes porque nos permitem avaliar se estão sendo cumpridos ritos legais relacionados aos tributos. E por fim, vejamos lá, quanto à repercussão, eles são diretos, incidem diretamente sobre o sujeito, como o IR, o ITR e o IPTU, e indiretos incidem sobre a pessoa, né, diferentemente daquela que é caracterizada como sujeito passivo. É o ICMS, por exemplo, que nós pagamos enquanto consumidores, mas quem recolhe são as empresas que nos vendem, tá ok? Então essas são as considerações sobre a classificação dos tributos. Dando continuidade à empresa Tudo Certo. Empresa Tudo Certo é uma empresa do ramo de brinquedos e que está iniciando as suas operações, fez um grande investimento na ordem de 40 milhões, possui mais de 80 funcionários.
E como ela está aí na fase inicial do seu funcionamento, o senhor Junqueira, que é o proprietário desta empresa, ele está querendo conhecer melhor esse aspecto tributário, possíveis benefícios que ele pudesse ter a partir de um bom planejamento tributário, alguns desafios que a empresa certamente irá enfrentar relacionado às tributações do município, do Estado e da União. E aí nós estamos tentando, contribuir aí com o senhor Junqueira, esclarecendo algumas dessas dúvidas a ele. Vamos ver mais algumas delas. Então, a situação, problema 3, aqui diz respeito ao fato de que a diretoria financeira, o senhor Francisco Junqueira, que cuida dessa área, ele verificou que após toda a fábrica de brinquedos instalada no terreno de 2.500 metros, está com os seus equipamentos, produzindo, está tendo comercialização, toda a sua fase pós-operacional, que é a de funcionamento, está ocorrendo, ela está organizada, terá incidência, portanto, da tributação sobre a atividade e a renda. Então, enquanto a empresa ela está pré-operacional, antes da sua operação, ela vai pagar, claro, os tributos sobre propriedade. Mas depois que ela está em atividade obtendo renda, ela passa, então, a ter situação de cobrança de tributos, além dos tributos sobre a propriedade, ela passa também a ter tributos sobre a renda e sobre a sua atividade comercial. Claro que isso traz impacto financeiro para a organização e é sobre isso que nós falaremos. Vejamos lá. Cresce a necessidade de se identificar quais são os fatos geradores de tantos tributos que a empresa, de repente, vai passar a ter a partir da sua atividade, conhecer as hipóteses de incidência tributária desses tributos, verificar casos de não incidência em específico para as situações, principalmente aquelas que envolvam apenas as imunidades tributárias, ou seja, possibilidades de que não haja a cobrança de imposto garantida pela Constituição, Não é o caso, muito provavelmente, da empresa, mas é uma outra pesquisa importante no que tange ao planejamento tributário. Essas identificações, no caso, foram solicitadas pela diretoria financeira para ela, claro, verificar a possibilidade de, por algum meio legal, reduzir o impacto dos tributos sobre o fluxo de caixa. Sendo assim, vamos conhecer como solucionar, como chegar a essas respostas para a diretoria financeira. Primeiro, é necessário, em razão das atividades da empresa, relacionar, elencar os impostos. Vamos lá, se a empresa ela fabrica, se ela industrializa parte dos seus brinquedos, então o IPI ele será devido, porque há um processo aí de transformação de matéria-prima em produto. Então a empresa adquire matéria-prima, adiciona mão de obra e isso se transforma em um produto. Sendo isso, o que acontece na empresa de fábrica, no caso da fábrica de brinquedos, então o IPI será devido. Existe também a circulação, comercialização das mercadorias produzidas. Claro, a empresa será contribuinte também do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. E o Imposto sobre a Renda, porque existe a geração de renda, a empresa obtém lucro, E a partir disso, ela paga o IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Vejam que são 3 tributos aí que a empresa pagará apenas porque ela fatura e porque ela obtém renda. Nós temos ainda os tributos sobre propriedade, como o imposto, o IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Temos também o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Todos esses impostos continuarão sendo devidos pela empresa Tudo Certo. Vamos em frente? A situação problema 4, o senhor Junqueira, ele se depara com uma nova situação quando ele iniciou essa busca por um planejamento tributário da empresa Tudo Certo. A ideia é como classificar os tributos de acordo
com a sua espécie e definição. Então esse é o desejo aí do senhor Junqueira e, claro, o seu desafio, né, é contribuir com ele. Então, se a empresa ela está em pleno funcionamento, as obrigações fiscais também vêm ocorrendo, o que demanda, no caso da direção financeira, o conhecimento sobre como classificar esses tributos em função da sua natureza. Este é o seu desafio, orientar a diretoria financeira quais são esses tributos, quem cobra esses tributos, como eles são classificados de acordo com a sua espécie, com a sua natureza. Vamos apoiar então o senhor Junqueira mais uma vez? Vamos responder a ele. Primeiro passo, é necessário identificar o imposto e a contribuição sobre a produção, neste caso, o IPI. Segundo passo, identificar os impostos e contribuições que incidem sobre a venda, no caso, o ICMS, o PIS e a COFINS. E o passo 3 diz respeito a identificar a contribuição sobre a renda, o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Vale destacarmos também que os impostos aqui devidos pela empresa são federais, né? O imposto sobre a renda, a contribuição social sobre o lucro líquido e o IPI, o PIS e a COFINS. São estaduais o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E se a empresa Tudo Certo prestasse algum tipo de serviço, como conserto de brinquedos, por exemplo, ela passaria também a ser devedora do imposto sobre serviços, né, de qualquer natureza. Tá ok? Então, muito importante sabermos essas classificações e estarmos atentos a esses aspectos tributários. É chegado o momento da nossa interação. Nós vamos fazer aqui uma interação via Kahoot e o PIN já está aí disponível para vocês. Vocês vão acessar o nosso Kahoot pelo PIN 116 750. Então, 116 750 é o PIN, né, que nós utilizaremos para acessar o Kahoot. Vou dar um minutinho aí para vocês acessarem, tá certo? Então, vamos acessar aí por meio desse PIN. Já temos aí a Raquel de Jaú, Flávia aqui do Paraná. Vamos esperar a entrada de mais jogadores, né? Temos aí o Cláudio do Amazonas, o Daniel, Stedile. Então, são participantes aí que vão entrar no desafio do Kahoot da nossa aula de hoje. E então, será que nós teremos êxito ao respondermos as questões que nos serão apresentadas? Este é o nosso desafio. Vamos lá? Vamos começar o nosso desafio. Vamos dar aqui um start na nossa primeira questão. Are you ready? Verdadeiro ou falso? Planejamento significa antecipar situações. E aí, planejamento tributário significa antecipar situações? Verdadeiro ou falso? Faça a sua resposta. Então temos aí já 3 respondentes, 4 respostas. Vamos ver, acabou o nosso tempo. 4 respostas corretas. Sim, planejamento significa antecipar situações, em especial as situações tributárias. Parabéns a todos que acertaram. Como é de praxe, vamos ver como ficou o nosso ranking após a primeira resposta. Opa, Flávia do Paraná em primeiro lugar com 950
648 pontos, seguida de muito perto pela Raquel de Jaú, 803 pontos. E pelo Cláudio do Amazonas, com 605 pontos. Ali na cola, né, o Daniel Stedili com 595 pontos. Vamos em frente para a nossa segunda questão. Opa, vamos para a nossa segunda questão. Probleminha técnico aqui, mas já resolveremos. Vamos lá. Pergunta 2. Tributos são todos instituídos por lei federal. Verdadeiro ou falso? Tributos são todos instituídos pela lei federal. Verdadeiro ou falso? 10 segundos é o nosso tempo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo esgotado. Vamos ver as respostas. Tivemos 3 respostas corretas. Falso seria a resposta correta, porque nós temos alguns tributos que são instituídos pelos estados e pelos municípios, né? Os tributos comuns podem, né, ser instituídos por esses 3 níveis. Vamos lá, vamos ver o nosso ranking após a resposta a essa pergunta. Flávia do Paraná continua na frente, disparada com 2.018 pontos. Cláudio do Amazonas passa para o segundo lugar com 1.608 pontos. O Daniel Stedili com 1.545 está ali na cola, né, muito próximo, tentando conseguir uma vaguinha ali entre os primeiros. E a Raquel de Jaú, com 803 pontos, ocupa o quarto lugar, mas com grande chance ainda de assumir um dos primeiros lugares. Vamos para a próxima questão. O ICMS é uma taxa, uma contribuição, ela é opcional ou ele é um imposto? Vamos lá, o que é o ICMS? Uma taxa, uma contribuição, é opcional ou ele é um imposto? Vamos ver a resposta. 2, 1, acabou o nosso tempo. Opa, essa foi bem diversificada, né? Como taxa houve uma opção, como contribuição também uma opção. Ninguém entendeu o ICMS como opcional. E 2, entenderam corretamente, trata-se de um imposto. O I, inclusive, é de imposto, né? Então, vamos ver o nosso ranking. Daniel Stedili passa na frente. Parabéns, Daniel. 2.535 pontos. A Flávia agora está em segundo lugar com 2.018 pontos. E o Cláudio do Amazonas com 1.608 pontos, ainda com chance de atingir ali uma boa colocação. Vamos para a nossa quarta e última questão. O IR é um tributo federal, verdadeiro ou falso? É um tributo federal, verdadeiro ou falso? O imposto de renda é um tributo federal? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Acabou! 3 acertaram, porque sim, o IR é um tributo federal. E 1 colocou falso, né? Vamos ver aqui como ficou o nosso ranking final. Parabéns, Daniel Stedili em primeiro lugar, com 3.653 pontos. Em segundo lugar, a Flávia do Paraná, com 2.916 pontos. E em terceiro, a Raquel de Jaú, com 2.431 pontos. Parabéns a todos que participaram do nosso Kahoot. É uma interação que permite a revisão daquilo que nós estudamos. Nós falamos hoje sobre planejamento tributário, nós falamos sobre os tipos ou as tipificações dos tributos e principalmente falamos das entidades ou dos entes tributantes, municípios, estados e a União.
Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Nos veremos em breve, com certeza. Até lá!